Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br. Em casa, a gente conversa. No momento que a gente senta e a gente deixa o vapor subir, esse calor e o vapor subir com os óleos voláteis dessas ervas medicinais, a gente vai aumentando a circulação de toda a nossa pelve, né? E o calor aumenta a circulação da pelve, o que já beneficia todo o sistema reprodutor no geral, né? Então a gente já está aumentando ali a circulação sanguínea e o vapor ele entra tonificando o tecido da pele e os ligamentos. Então isso junto começa a promover um aumento da circulação de qualquer resíduo que esteja estagnado ali. Então, mulheres que, por exemplo, costumam observar muito sangue marrom, sangue às vezes até preto, que saem pedaços de carne, coágulos, tudo isso são sinais, são sintomas de estagnação no útero. Quando a gente leva o calor e o vapor, a gente aumenta essa circulação e a gente vai promovendo essa limpeza profunda. Olá, mana! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Em Casa a Gente Conversa. Hoje vamos falar sobre o útero, esse nosso órgão tão potente que carrega tantas emoções e memórias, além de ser campo de atuação da potência de criação feminina. O útero é um centro energético onde vive o sagrado feminino, nossa intuição e instintos. E ele é tão forte que mesmo nas mulheres que o retiraram por algum motivo, o centro de energia do útero permanece intacto. Então, para você que também não tem útero, esse episódio também é interessante. Você sabia que todas as experiências vividas por nós ficam acumuladas no útero e no canal vaginal? Por isso, todas as emoções que vivemos, boas e ruins, ficam registradas para sempre em forma de memória celular. Se não tratarmos essas feridas, elas vão ficando mais fortes e aumentando nossos medos e bloqueios, e até mesmo se desenvolvendo para doenças ou problemas físicos. Então, para falar sobre esse assunto, sobre o útero e alguns cuidados que podemos ter com ele, convidei a Mariana Campos. Mariana, seja muito bem-vinda aqui ao podcast. Por favor, se apresente aqui primeiro. Quem é você? Obrigada, Thaís. Estou muito feliz de estar aqui com você, com todos vocês que estão ouvindo. Esse é um assunto que me acalenta muito o coração, assim, faz muito sentido para a minha jornada de vida nessa terra. Então, acho que antes de tudo eu sou mãe de 2 bruxinhas pequenininhas, vivi 2 partos domiciliares e vivi também uma perda gestacional entre as 2. E foi essa perda gestacional que me trouxe esse caminho a estar aqui hoje com você, falando sobre tudo isso. Foi depois dessa perda gestacional que eu entendi a importância de fortalecer o meu útero por tudo que eu vivi. E aí eu mergulhei de cabeça no universo da vaporização do útero. Então, eu sou mentora de vaporização no útero aqui no Brasil e sou formada pelo Peristeen Hydrotherapy Institute, que é um instituto da Califórnia, que ela é, assim, a mais avançada nas pesquisas sobre essa prática atualmente, né? E aí lá eu me formei com especialização em preparação para o parto, em cuidados no pós-parto. Então tem alguns protocolos específicos que eu tenho trabalhado mais e também vivendo na prática, né? Então essa é uma prática que já está comigo há mais de 10 anos, mas realmente foi depois dessa perda gestacional, em 2017, que eu senti de mergulhar de cabeça e eu só queria saber sobre isso, né? Assim, no intervalo dos meus trabalhos, eu também sou fotógrafa e cinegrafista, então sempre trabalhei fazendo fotografia de gestantes, filmando retiros de mulheres ou trabalhos de mulheres. Então esse universo do sagrado feminino já está na minha vida há muito tempo, né? Assim, diria que tanto quanto a vaporização. E aí, quando eu comecei a estudar sobre a vaporização, eu fui entendendo o tanto de potência que essa prática estava ali me proporcionando. Então eu estava sempre estudando sobre ela,
fazendo blends com todas as ervas do meu jardim. O meu companheiro é agricultor, então a gente sempre teve muitas ervas medicinais em casa. Então eu fiz ali o vapor com todas as ervas do meu jardim, estudei elas em livros, no meu corpo, em planilhas, e aí fui mergulhando nessa jornada que fez muito sentido para mim, me trouxe muita cura. E tô aqui até hoje, né? Hoje estou com uma bebezinha pequena em casa, então estou mais nesse resguardo, mas sigo atuando e compartilhando sobre essa prática, pois vejo ela mudar a vida de muitas e muitas mulheres. Legal, bom ter você aqui trazendo essas informações, né, que vai trazer ainda para quem está ouvindo, que eu acho que pode ajudar muita gente. Eu estou super interessada, inclusive, eu fiz uma vez só a vaporização do útero no pós-parto, quero que você fale isso mais para frente também, mas agora já está nos meus planos aqui fazer essa vaporização em luas e também nos meus ciclos, enfim, para poder me ajudar. Que eu fiz recentemente uma consulta com um ginecologista natural, então com certeza entramos nesse assunto, né? Então vamos começar falando assim do útero, Mari, desse órgão tão poderoso. Por que ele tem tanto poder assim? Ele realmente guarda memórias? De que forma que isso acontece? Pois é, o útero ele é um dos maiores centros energéticos no corpo da mulher, né? E eu sempre gosto de dizer que tudo sempre começou no útero e sempre vai começar. Então, se a gente lembrar que os ovócitos no qual fomos concebidas começou lá na barriga da nossa avó, né? Então, assim, na metade da gestação, mais ou menos, a gente cria os ovócitos no corpo do nosso bebê, que depois vão se desenvolver em óvulos e a gente vai ser concebida ali. Então, a nossa história começou dentro da barriga da nossa mãe, quando ela estava dentro da barriga da nossa avó materna, né? E a nossa avó com a avó dela, e a avó dela com a avó dela. Então, a gente tem uma conexão muito profunda com a nossa linhagem matrilinear. E muitas das histórias de vida, né, das mulheres está marcada ali no útero, né? Assim, é onde tudo que as nossas avós viveram está guardado ali naquele centro energético. E aí, então, isso foi passado para nossa mãe, que foi passado para a gente, e a gente vai continuar passando isso tudo, né? Então, temos sim muitas memórias uterinas. E o que acontece é que muitas vezes as mulheres podem sentir que estão vivendo padrões que não são necessariamente delas, né? Sensações, emoções como mágoas, dor, sensação de ter sido abusada, sensações diversas, né? Tem muitas emoções que são guardadas ali e às vezes as mulheres podem sentir que existe essa carga energética, né, de certa forma, e por isso essa limpeza das memórias uterinas é tão bacana. Então eu vejo a vaporização do útero como uma prática muito completa, porque ela atua no nosso campo físico, no nosso campo energético e no nosso campo espiritual. E isso é muito especial para nós mulheres, né? Então, quer dizer assim, coisas que minha avó, minha mãe viveram, de alguma forma eu posso sentir, sem nem saber às vezes de onde vem, mas é por conta dessa memória que fica guardada no útero. E também coisas que eu vivi e que pode trazer essa memória em mim. De alguma forma tá dentro de mim por estar dentro do útero, é isso? E a gente trabalhando o útero vai liberando? Exato. Legal, então é uma forma terapêutica isso, né? Sem dúvida, é uma prática extremamente terapêutica. Eu gosto de dizer que assim, ela já tem um benefício gigantesco, porque a gente para tudo na nossa vida para silenciar a nossa mente e ouvir o que o nosso útero tem a nos dizer, né? Isso já é muito especial. A gente cria um espaço, cria o nosso ritual, um certo, um errado. Cada uma pode fazer o seu ritual da forma que quiser, né? Para sintonizar, para escutar o que o útero tem a te dizer. E isso pode acontecer de diversas formas, né? Cada mulher vai ter a sua própria experiência. E quando a gente fala que a mesma pessoa sem ter o útero também carrega isso, por quê? Porque é um centro energético, né? A gente está falando de um centro energético. Então, esse centro energético está ali. E muitas vezes, exatamente por ela não ter mais o útero, é que pode ser extremamente benéfico ela fazer esse ritual, né? Ela ter essa prática como aliada para energizar, para potencializar, né, para aumentar a circulação ali naquele espaço e ter certeza de que não tem nenhum resquício de trauma, né? Porque assim, a verdade é que os nossos úteros, eles
não são apenas onde a gente dá luz aos nossos filhos, né? Mas também onde a gente dá luz aos nossos sonhos. Então, esse centro energético é de muita vitalidade para as mulheres. Então, é importante que a gente esteja com esse espaço no nosso corpo funcionando bem, né? Sem traumas, né? Podemos falar assim, sem traumas, sem desequilíbrios ginecológicos, né? Então, eu acredito que um útero ativo e limpo é capaz de realizar milagres. Eu vivo isso na minha vida como mãe e como mulher empreendedora, e eu vejo tanto de mudança que as mulheres sentem na vida quando sentem que o seu centro energético no útero, né, nesse chakra, está funcionando em total potência, né? Tem uma energia de vida que a gente carrega ali que é muito potente. E como que a gente faz essa vaporização, então? Como que é na prática? Na prática, né? Então, vamos lá. Eu gosto de usar uma panelinha ou uma leiteira que seja feita de algum material não tóxico, né? O ideal, então, pode ser de aço inox, de vidro, de ágata, de cerâmica. E eu gosto de esquentar mais ou menos 1,5 litro de água, 1,7 litros. É importante pensar que quanto mais água, mais vapor, né? Então, eu gosto de fazer uma boa quantidade de água para ser uma prática boa, né, profunda. Então, ali entre 1,5 litro, 1,7 litros, daí eu fervo a água. Quando a água estiver fervendo, eu diminuo esse fogo para o mínimo, adiciono as ervas e tampo. É muito importante tampar para a gente não perder o vapor. Então, a gente deixa ali fazendo essa infusão de 5 a 10 minutos no máximo, desliga o forno e aí você pode levar essa leiteira, essa panelinha, direto para onde você vai fazer, ou você pode também passar para um outro recipiente. Eu gosto muito da alquimia do vaso de barro com as ervas. Eu sinto que aquilo ali me traz um cheiro muito gostoso, me dá uma sensação muito gostosa. Então, muitas vezes eu faço essa transferência para fazer com vaso de barro, mas outras vezes não, faço com a minha panelinha mesmo, tá tudo bem, né? E aí você pode usar ou um banquinho propício para isso, né? Que eu tenho parceria com diversas fornecedoras de banquinhos, são mulheres incríveis que estão fazendo trabalhos lindos, banquinhos próprios para vaporização do útero, ou se você ainda não quer adquirir o seu, você pode fazer de joelhos, né? Botar uma almofada embaixo de cada joelho e fazer na beira da cama, para que você possa apoiar a parte superior do seu corpo na cama. Isso dá um pouquinho de um conforto a mais, mas sem dúvida, com um banquinho é muito melhor, né? Porque aí você senta direitinho e você relaxa. E aí você pode pegar um cobertor bem grosso, tá? Bem grossinho mesmo, e amarrar da cintura para baixo. E aí você vai passando a mão embaixo para ter certeza que não tem nenhum buraquinho aberto para o vapor não escapar. Então a ideia é fazer uma tenda mesmo, como se fosse um temazcal para pepeca, né? Fechadinho, no quentinho, não deixa esse vapor sair. E ali, Thaís, a sua criatividade é quem manda, assim, a forma como você sentir de preparar aquele ritual, você pode fazer, né? Então, você pode ter uma vela acesa, você pode ter músicas calmas, se você quiser. Eu tenho uma playlist no Spotify que é muito boa. Ou não, hoje eu quero fazer no silêncio e tá ótimo. Mas é pensar num espaço limpo, energeticamente falando, né? Então, já me perguntaram, tem problema fazer no banheiro? Olha, se você se sente confortável e com uma energia limpa no seu banheiro, não tem problema nenhum, zero de problema. Você pode fazer onde você se sentir confortável, com uma privacidade, né? Então, é legal você arrumar um pouquinho de espaço energeticamente falando, não ser um espaço muito acumulado, enfim, bagunçado, porque isso pode te trazer um desconforto interno, né? Assim, o externo reflete muito sobre como a gente está dentro da gente também, né? Então, essa criação do ritual é bem bacana da gente colocar nossa energia e nosso amor. E a gente põe intenções também, pensamentos? Se a gente sentir, sim, mas muitas vezes você pode simplesmente, olha, eu tô aqui em silêncio, sabe, assim, naquela plenitude, em silêncio, na presença, quero só desligar minha mente e cuidar de mim, sabe? E eu digo que, é legal silenciar a mente para ouvir o que o útero vai dizer, mas nem sempre vai vir uma coisa na cara, assim, né, tipo, escrachada, isso que você tá precisando agora.
nem sempre vai ser assim. Às vezes vai ser simplesmente um ritual de profundo relaxamento, onde depois a mulher vai entrar num sono muito profundo, vai acordar revitalizada. Se ela estava com muita TPM, aquilo ali se acaba, né? Tem um equilíbrio emocional muito grande. Então, pode sim ter intenções de, poxa, eu quero entrar em contato aqui com o que está dentro de mim, com o que está acontecendo, por que eu estou com essa dor, por que eu estou com essa questão. E muitas vezes é curioso, Thaís, porque você vai preparar o ritual inteiro, fazer um movimento, uma delícia e tal, e sentar lá no seu banquinho, e de repente começa a vir uma coisa assim mundana do seu dia a dia, e você fica, pô, não acredito que eu tô aqui pensando ainda sobre isso. Aí eu falo, olha, calma, abraça o que vier, porque às vezes é ali que tá o maior bloqueio energético do seu dia, né? Se naquele momento você tá pensando naquilo, então calma, vamos rever. Talvez tenha alguma coisa ali que precisa ficar mais fluida, né? Ficar mais leve. Então eu sempre digo para abraçar o que vier, sem expectativa. É um momento seu com você mesma e o teu mundo interior, né? E isso dura quanto tempo, mais ou menos? Eu sei que o quanto, né, você sentir e tal, mas o próprio vapor, porque quando ele para também de sair vapor, já não tá mais fazendo efeito, no caso, né? Mais ou menos quanto tempo? Pois é. Por isso que eu gosto de bastante água, né? Para ficar mais tempo, uma água bem quentinha. Entre 10 a 30 minutos. Tem algumas situações que eu chamo de sensibilidades, que é legal a mulher fazer por menos tempo, né? Mas normalmente ela pode fazer até o vapor acabar, que vai dar aí uns 20, 25, 30 minutos, dependendo dos aparatos que ela tiver, né? Assim, às vezes ela vai ver que se ela usar uma chaleira elétrica, o vapor vai ficar muito mais forte, porque a água fica muito mais quente do que se ela usar a leiteira no fogão, né? Então tem algumas coisas que a mulher, conforme ela vai começando a fazer essa prática, ela vai observando essa diferença. E com qual frequência é bom fazer? Tem também momento certo do ciclo ou da lua que você sugere? Sim, tem alguns protocolos mais intensos, mais avançados, né, para algumas situações, como, por exemplo, mulheres que estão com ciclos muito curtos, ou mulheres que estão com excesso de coágulos, sangue marrom, mulheres que estão no pós-parto, mulheres que estão com questões de infertilidade, mulheres que estão com amenorreia. Então, tem algumas situações que elas podem ser muito beneficiadas por protocolos mais avançados. Mas, no geral, as mulheres que não estão com nenhuma questão necessariamente, simplesmente querem fazer para uma manutenção do ciclo mesmo, ou para ter como um ritual energético de conexão interna e potencialização desse chakra da criação, ela pode fazer tranquilamente uma vez por semana, ou logo antes da menstruação e logo depois, tá? Então, são 2 protocolos que funcionam super bem para mulheres que não estão com nenhuma sensibilidade, nem com nenhuma questão avançada. Legal. E quando a gente trabalha isso na gente, Mari, a gente também está trabalhando para as gerações futuras e também as que vieram antes da gente? Sim, Thaís, eu gosto muito de acreditar nisso, né? Na verdade, as tradições indígenas falam muito sobre isso, né? Que quando uma mulher se cura, ela cura as 7 gerações que passaram e as 7 gerações futuras. Uau! É gente. Para mim, é gente, né? É tribo, são tribos, assim, né? Eu gosto de acreditar que sim, sabe? Porque se a gente está trabalhando nas nossas memórias uterinas, eu tenho uma visão espírita da coisa de que essas mulheres, esses seres infinitos vão sentir, né, o trabalho que a gente está fazendo hoje na Terra, e é claro que as futuras gerações que vão chegar com esse carimbo, né, de quem foi a matriarca delas aqui na Terra, né, se a gente está pensando nesse lado das memórias uterinas. Então, eu acredito que sim. E para que ele ajuda, assim? Ele é bom para quê? Ela, né? A vaporização. No caso, a gente já falou aqui um pouco da parte emocional em si, para trazer até insights, você conversar com o seu útero, mas para além disso também, parte física, emocional, no geral. O que ela já trouxe aí de benefícios que você viu e que você acompanha as mulheres? Então, na verdade, é uma lista, assim, bem longa, porque cada mulher vai sentir de uma forma diferente, né? Então, eu já tive relatos, assim,
muito variados, mas eu posso te explicar como funciona no campo físico, e isso já vai iluminando um pouquinho mais a coisa, porque acho que às vezes a gente gosta de acalmar um pouco a mente para entender como funciona, por que funciona, né? Então, assim, se você pensar no momento que você senta ali, beleza, criamos o ritual, então só de estarmos criando um ritual em um espaço de autocuidado, já estamos num espaço terapêutico, né? E aí, no momento que a gente senta e a gente deixa o vapor subir, esse calor e o vapor subir com os óleos voláteis dessas ervas medicinais, a gente vai aumentando a circulação de toda a nossa pelve, né? E o calor aumenta a circulação da pelve, o que já beneficia todo o sistema reprodutor no geral, né? Então, a gente já está aumentando ali a circulação sanguínea e o vapor ele entra tonificando o tecido da pele e os ligamentos. Então, isso junto começa a promover um aumento da circulação de qualquer resíduo que esteja estagnado ali. Então, mulheres que, por exemplo, costumam observar muito sangue marrom, ou sangue às vezes até preto, que saem pedaços de carne, coágulos, tudo isso são sinais, são sintomas de estagnação no útero. Quando a gente leva o calor e o vapor, a gente aumenta essa circulação e a gente vai promovendo essa limpeza profunda, né? E isso vai beneficiando o funcionamento de todo esse espaço reprodutor, né? Então, no campo físico, a gente vê já essa mudança muito rápido. Depois das primeiras práticas, as mulheres já sentem um alívio de cólicas gigantesco, alívio de sintomas da TPM, então relaxamento, maior equilíbrio emocional, melhora também a energia e circulação no geral, né? Tem um alívio do estresse. E tem um ponto também que é muito bacana, que é essa melhora na libido e na sensibilidade sexual. Assim também como o aumento desse, que eu chamo desse néctar fértil, né? Então a gente elimina excesso de muco, né, que muitas vezes pode estar com princípios de infecção ou excesso de muco, né, no geral, mas a gente também aumenta esse néctar, mas que é um néctar fértil, né? E como a gente vai levando a nossa consciência para esse espaço no corpo, vai fortalecendo o canal vaginal, fazendo com que o canal vaginal fique mais apertado, a gente vai aumentar, assim, a nossa sensibilidade sexual. Então, as mulheres relatam uma grande melhora na libido e nessa sensibilidade, que é muito bacana, né? E além de rápidas harmonizações do ciclo menstrual e também uma menor retenção de líquidos. Então, assim, tem uma lista bem, bem vasta, assim, do tanto que as mulheres se sentem beneficiadas, sabe? E por que é bom no pós-parto? Então, no pós-parto a gente tem o que a gente chama ali de janela de ouro, né? Assim, depois de parir, a mulher fica, eu acho que são entre 5 e 6 semanas com o cérvix aberto. Então, essa é uma ótima oportunidade para a gente levar o vapor lá para dentro do útero e, de fato, fazer um reset no corpo, porque todos os outros momentos da nossa vida, o cérvix está fechado. Esse é o único momento que ele está aberto. Então, é uma oportunidade muito boa. Então, às vezes, mulheres que, antes de parir, tinham questões de desarmonias ginecológicas por questão de retenção de resíduos, por exemplo, esse é um ótimo momento para ela fazer essa limpeza junto com os lóquios da gestação. Ou então, mulheres fazem também para prevenir problemas no futuro. Então, porque isso pode acontecer, Thaís, não sei se você já ouviu falar, mas mulheres que, assim, antes de parir, tinham muitas questões com cólicas, com coágulos, e depois de parir, isso sumiu, ou vice-versa, mulheres que antes nunca tinham nada e depois de parir começaram a ter cólicas, começaram a ter coágulos, começaram a ter algumas desarmonias ginecológicas. E isso pode estar perfeitamente ligado a essa limpeza dos lóquios, né? Essa limpeza que a gente faz no útero. Então, é uma oportunidade muito benéfica para a mulher fazer essa limpeza profunda, além de ajudar aos órgãos a voltarem para o lugar mais rapidamente, diminuir as cólicas de pós-parto. Também tem essa questão energética da gente separar um momento ali no nosso dia em que a gente está 100% na função, né, a serviço e numa dedicação gigante, profunda a outro ser. Então, a gente ter esse tempo para a gente se recuperar e prevenir essa estagnação, né, ajudar a mulher a que o corpo dela volte
ao normal, entre aspas, né? Ou volte a funcionar bem, né? O melhor possível. Então, também tem uma série de pontos que isso ajuda, né? Ajuda a não ter incontinência urinária, a evitar prolapsia uterina, né? Ajuda nessa recuperação como um todo mesmo. Legal. E você disse que a gente fica bem mais relaxada, tal. Então é legal fazer, por exemplo, no final do dia, para depois já deitar e também manter o corpo mais quente. Tem algo assim? O ideal, sim, Thaís. O ideal é a gente fazer logo antes de dormir, né? Porque a gente é muito relaxada, a gente fica com esse centro energético aberto. Mas tem muitas vezes que, olha, de noite eu não estou conseguindo fazer, e de dia está maravilhoso, não tem problema nenhum, faça, né? Eu acho que o mais importante é a gente ter o cuidado com a transição. Porque se você fizer, é a mesma coisa que, sei lá, você vai fazer uma sauna ou você faz uma massagem relaxante. Depois você vai, de repente, ir para o supermercado, ou bater perna na rua, você não vai se sentir tão bem, você vai falar, pô, não tem nada a ver eu aqui, né? Estou no outro estado e o mundo externo está me pedindo para uma outra coisa. Então, eu acho que o legal é ter esse cuidado na transição, né? Dar um tempo antes de você fazer alguma atividade externa, ou se for fazer uma atividade externa, você pode, por exemplo, usar um cinturão, né, na altura ali do seu ventre para proteger, ou mulheres que já têm um trabalho com ervas, ou mulheres que trabalham até com tabaco de forma sagrada, né, podem colocar a erva ali nesse cinturão como uma forma de proteção energética mesmo. E além disso, isso nos traz uma lembrança também, né, de que onde estamos, o que estávamos fazendo antes, né, e eu acho que isso ajuda nessa proteção para que seja uma transição suave, uma transição tranquila e não frustrante, né? Mas sim, o ideal então é fazer de noite. E aí só completar um ponto importante, que é quando terminar, ou durante o vapor, já fazer com um par de meias, né? Então manter as extremidades do corpo bem quentinhas, porque a gente está aquecendo o centro do corpo. Então usar um par de meias, se tiver inverno, usar até 2 pares de meia, para ficar bem quentinha mesmo. Depois entrar debaixo do cobertor, ficar quentinha, beber muita água, porque esse aumento da circulação diminui a retenção de líquido, e é muito comum as mulheres relatarem que depois ficam urinando muito ao longo da noite. Então tem esse processo, né, de desintoxicação mesmo. Então se hidratar bastante, beber muita água, isso é bem importante. E tem alguma restrição, alguma mulher que não possa fazer? Ou gestante, por exemplo, pode? Não? Não, tem algumas contraindicações mesmo, né? Tem o que eu digo que são sensibilidades, que dá para fazer por pouco tempo, e tem contraindicação, que é assim, olha, não indico mesmo. Gestante, não indico, mas por um espaço de segurança mesmo, né? A gente não quer, é uma fase da vida em que a gente não quer estar estimulando o cérvix, né? Então, assim, não indico fazer na gestação. Durante a menstruação também não indico fazer, é um momento em que a mulher já está passando por uma limpeza do corpo, a gente não quer estimular um aumento do sangramento, né? Então as artérias elas estão abertas, então se a gente levar esse calor, pode estimular esse sangramento e não ser bacana. Eu acho que a menstruação é momento mesmo para a gente ficar quietinha, fazer o menos possível, se respeitar, se cuidar. Então, não indico a vaporização nesse momento, não. Se sentir que está com muita cólica, eu iria para uma bolsa de água quente, para esse contato local. Não inseriria o calor, para esse calor local. Não inseriria esse calor pela vagina, não, tá? Interno. E tem outro ponto importante também, que são mulheres que têm sangramento espontâneo. Então, assim, olha, do nada, de repente não era para menstruar e tem um sangramento que desce sem ela esperar, ou então quando está menstruando 2 vezes por mês, ou estão com escape de sangue fresco. Isso não é legal, porque segundo a medicina tradicional chinesa, são indicações de um útero que pode estar cansado. Então a gente não quer estimular um útero que talvez esteja cansado, né? Assim, na verdade, essa mulher tem que trabalhar para fortalecer o útero, para harmonizar esse sintoma nela e depois, sim, com certeza, entrar com as práticas de vaporização para fortalecer. Então essas seriam as contraindicações, tá? Tá. O banho de assento, ele também traz esses benefícios por ser quente também? Ou é bem diferente, é mais medicinal mesmo? Não sei, não traz essa parte de emoção? Traz também?
Eu sinto que traz, sim, um benefício energético, porque, mais uma vez, a gente está silenciando o mundo ao nosso redor, a gente está criando um pequeno ritual, a gente está entrando em contato com a nossa vulva, com a nossa vagina, com o nosso sistema reprodutor. Mas, de fato, é uma prática que atua mais ali na parte externa, né, na vulva. Então, na ginecologia natural, é mais comum a gente usar o banho de assento para as questões de vulva, e a vaporização do útero para as questões de vagina e útero e o resto do sistema reprodutor, né? Então, por isso que, por exemplo, você perguntou das contraindicações, tem mais uma que é importante eu mencionar, que é a sensação de ardência e coceira. Então, se a mulher está com essa sensação de ardência e coceira, é sinal de que ela já está com muito calor interno. Então, a gente também não indica fazer. Aí vamos migrar para o banho de assento, né? Que vai ser mais morninho, vai ser mais suave, não vai aumentar esse calor que já está em demasiado ali, né? E quais ervas usar? Eu sei que tem um monte, não dá para indicar assim. Como que funciona? A pessoa que está interessada, é legal procurar mesmo uma profissional para indicar, ela não decidir por ela mesma? Como que é essa escolha? Eu acho que se é Thaís, assim, sendo muito sincera, se é um espaço mais terapêutico para essa mulher e ela já tem uma noção de ervas, eu não vejo problema algum em ela, claro, fazer uma pesquisa antes, né, mas seguir com a intuição dela. Porque a gente tem muito conhecimento sobre as ervas em livros, tem muitos cursos, né, então, assim, tendo certeza de que é uma erva comestível, né, que não é venenosa, de que é uma erva usada para o feminino, de que faz sentido usar ela ali na vulva, na vagina, não vejo problema. Ela pode ter esse momento de conexão intuitiva, de chegar no jardim dela e, né, se sintonizar com as plantas e entender o que ela está precisando ali, ou então uma erva que está chamando ela, e ela vai lá e compra essa erva. Não tem problema. Agora, mulheres que têm questões de sensibilidade ou que estão buscando algo específico, né, harmonizar alguma coisa específica, eu acho sim importante ter acompanhamento de alguma profissional que possa apoiá-la na escolha dessa erva, porque tem assim a parte de criação de blends, tem ervas que são maravilhosas para determinadas coisas, mas de repente se você misturar mais de uma erva que tenham similaridades, você pode acabar criando um blend forte demais e ter algum efeito colateral que não é bacana. Então, assim, são ervas medicinais, né? Eu acho que é importante esse cuidado na escolha, sim. Mas tem uma vasta, assim, possibilidade de ervas que a gente pode usar. Eu posso nomear aqui algumas para você. E aí indico essas mulheres a fazerem suas pesquisas, né, estudarem. Eu tenho um curso onde eu trago as minhas 18 ervas favoritas para vaporização do útero. Então, tem muito espaço assim, para estudar e caminhar com segurança, né? Quando eu criei a Tribo do Vapor, que é o meu curso, a minha intenção foi essa, assim, criar um espaço de estudo para que a mulher possa ser mestra nessa prática dela, né? Ali eu faço um convite à prática, e a mulher vai traçar esse caminho dela, né? Eu acho que a vaporização do útero, ela entra como essa oportunidade da gente parar de terceirizar um pouco a nossa cura, né? Se colocar como protagonista da nossa própria saúde. Claro que nessa fala eu não estou desmerecendo de maneira alguma o apoio médico, é sem dúvida muito importante, quando a gente tem questões, desequilíbrios mais avançados, especialmente, né? Mas tem espaço ali, sabe, para a gente, antes da gente ter que ir ao médico, tem espaço para a gente aumentar a nossa intuição, né? Aumentar a nossa conexão com o nosso corpo, entender que, poxa, hoje eu estou precisando desse calorzinho, aprender a ler o sangue menstrual, entender que, poxa, meu corpo está me dando porque a gente tem todos os sinais, né? O corpo está me dando sinal de que tem algo aqui que eu preciso fazer, tem algo que eu preciso cuidar, antes de deixar chegar nesse espaço de ter que ir, sim, a uma médica, né? E ter intervenções maiores. Esse curso seu é online? Lá você Ele indica é essas online. ervas também? E onde que as pessoas encontram? Aí você já fala suas redes sociais, que eu ia me perguntar mais pra frente, mas onde que tá? Lá no meu próprio site, que é vapordamana.com.br, e aí o nome do curso é Tribo do Vapor. Fica Então, no seu site, mas no seu Insta também tem o Também Linktree, né? tem. No Linktree tem o link direto para a Tribo do Vapor. E o Instagram também é esse, Vapor da Mana.
@vapordamana, legal. Isso. Ô Mari, tem outros tipos de terapias que ajudam também, que você sugere para as pessoas darem uma procurada, né? Saber um pouco mais, além da vaporização do útero? Olha, sim, a gente até conversou um pouquinho. Bom, nesse momento eu estou me formando também como aromaterapeuta clínica integral, então eu indico fortemente a aromaterapia, eu acho que ela casa muito bem com a vaporização do útero, né, para a gente trazer essas medicinas de uma forma bem íntegra, né, para a gente, de forma holística mesmo. A própria benção do útero, né, que eu tenho uma amiga que faz, que é muito boa, tem algumas mulheres que fazem aqui no Brasil, é um evento bacana, né, de se participar. Uma outra prática que eu acho muito fantástica é a prática de movimentos focados na pelve, né? Tem uma mulher que é muito, muito fantástica, que eu tenho acompanhado o trabalho dela online, que se chama Viva Pelve, é o Instagram dela, da Dora. E ela tem uma aula de dança, assim, focada na pelve, e eu tenho feito, tem sido muito benéfico. Então, eu acho que tudo que traz esse movimento e a conscientização para esse espaço do nosso corpo, Thaís, eu considero muito benéfico, e existem milhares de caminhos, né? Eu acho que a vaporização do útero é uma, a dança focada na pelve é outra, a aromaterapia é outra. Então, assim, tem muitas oportunidades da gente ritualizar a nossa existência como mulher, né? E realmente reverenciar esse espaço no nosso corpo, que, se você olhar para a nossa história, tem muita situação, tem muitas questões de rigidez aí dentro do nosso ventre, né? Do nosso útero, por sermos mulher, pela existência do patriarcado, da forma como ele é, como ele foi. Então, sem dúvida, assim, nós mulheres temos esse chamado de trazer maior fluidez para a nossa energia feminina, né? E aí, potencializar essa energia feminina dentro do nosso corpo pode acontecer de diversas formas, e cada mulher vai encontrar a sua própria prática, né? Porque, para mim, a vaporização do útero foi, assim, completa, de um ponto da minha existência até outro, né? Assim, do físico, energético, espiritual. Mas existem muitas, muitas outras formas, né? Legal, já até anotei aqui esse perfil que você indicou, para tentar trazer para cá também. Ô Mari, dica da semana? Qual dica que você tem aí para quem está nos ouvindo? De livro, série, filme? O que você indica? Ainda no gancho da dica que eu trouxe da Viva Pelve com a Dora, movimente-se, dance. Isso tem sido uma prática diária para mim atualmente, e às vezes a gente esquece o tanto de poder que tem a gente ligar uma música alta e dançar por 5 minutos, né, movimentar bastante o corpo, ativar essa energia de vida dentro da gente. Isso é muito bacana. Então, sem dúvida, minha dica hoje é, gente, bota música alta, dança. A vida é um sopro, né? A gente tem que fazer dela mais leve, gostosa, prazerosa possível. E aí, de livro, eu deixo essa dica do manual de introdução à ginecologia natural, da Pabla Pérez, que é um manual muito bacana, fala um pouquinho sobre vaporização do útero, mas abrange um universo assim, muito bonito, é de fácil acesso, a leitura é bem tranquila, para as mulheres que querem conhecer um pouco mais, né, sobre a ginecologia natural, como ela está nascendo, como ela nasceu, e como ela está se propagando e tomando esse tamanho tão grande, né, hoje em dia, que é muito bonito de ver. E a playlist que você comentou que tem, como que acha, qual o nome dela? Vapor da Mana, acho que se você colocar no Spotify, Vapor da Mana, mas tem também no meu Linktree, na minha página no Instagram. Ótimo. Acho que eu só tenho uma playlist, se bobear, que esteja pública assim, então vai ser fácil de achar. Tá bom. Mari, muito obrigada. Obrigada por ter topado aqui com a gente, mesmo com a bebezinha pequena aí, né? Ter topado entre as sonecas aí dela para poder dar essa entrevista aqui pro Em Casa a Gente Conversa. Grata. Obrigada a você, querida. Super agradeço o convite. É um prazer poder aqui compartilhar um pouquinho dessa sementinha, né? E que ela possa florescer no ventre das mulheres, nessa lembrança de que a gente está dando espaço para uma nova geração, né? Com uma nova ideia de saúde da mulher. Eu acho que as futuras gerações estão chegando aí com uma nova concepção de saúde feminina. E isso é muito importante. A gente está semeando aqui
coisas muito importantes para o futuro mesmo. Com certeza. Grata. E quero agradecer também aqui você que tem me acompanhado desde o começo dessa terceira temporada, né? Que a gente vem trazendo sempre episódios sobre o sagrado feminino, sobre o autoconhecimento. Muito obrigada por estar aqui comigo. E quem está chegando por aqui agora também, seja muito bem-vinda. Se você tem gostado do conteúdo por aqui e sente que quer ajudar esse podcast de alguma maneira, para que ele continue crescendo por mais temporadas, te convido a fazer parte do nosso financiamento coletivo, doando mensalmente a partir de apenas R$5 por mês no catarse.me/agenteconversa. Mas se você não puder ajudar dessa forma, pode contribuir compartilhando esse podcast com quem você conhece e seguindo a gente também na plataforma em que você está ouvindo, dando 5 estrelas e também compartilhando lá no Instagram, se inscrevendo no YouTube, enfim. No Instagram a gente está como A Gente Conversa e no Facebook Em Casa a Gente. Muito obrigada, então, para você, para Mari, para quem está nos ouvindo aqui. Muito bom ter você aqui comigo. Se você tem filhos, estou esquecendo aqui, olha, de um outro podcast meu, quero te convidar a ouvir o Vem Ouvir Essa História, que é um podcast de historinhas infantis, também semanalmente, toda segunda-feira tem historinha nova por lá, e são historinhas, tem contos rítmicos, contos de fadas, mas também tem histórias com pitadas de feminismo, política e diversidade. Então, muito obrigada mais uma vez. Semana que vem tem um episódio novo no ar, toda quarta-feira tem um episódio novo com uma convidada nova, trazendo aí um monte de informações para ajudar a gente aqui nessa jornada do autoconhecimento e do sagrado feminino. Um beijo e até lá. Tchau, tchau. Em casa, a gente conversa. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.